Fala pessoal, beleza? Boa noite. É o Diego aqui falando. Hoje é 16 de maio de 2025, são 8 horas e 28 minutos. Antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Você que é novo aí, ajuda nós aí, dá essa moral pra nós. Confesso pra vocês que acabei de acordar tem uns 10 minutos, cara. Eu tô meio gripado, né, ainda, recuperando de uma gripe, eu acho que desde terça-feira. Minha voz não tá legal, tô com a garganta um pouco ruim. E vocês sabem, né? Quando a gente fica doente, tudo piora à noite. Quando chega à noite, cara, tudo começa a piorar. É... Vamos lá. Eu quero responder aqui um amigo aqui, o Thiago. Ele mandou mensagem aqui pra mim. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Ele mandou mensagem aqui, ó. É Thiago Weira. Seja bem-vindo aí, velho. Não sei se você é novo no canal. Ele colocou aqui: boa noite, amigo. Como você faz para saber que seus investimentos estão batendo outro investimento do mercado? Tipo renda fixa, fundo de investimento, algumas ações. Desde já agradeço. E aí eu falei para ele, eu tava escrevendo para ele, mas eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo para você, né, para explicar. Fundo de investimento, Thiago, cara, eu não recomendo, velho. Meu, você paga a taxa de administração, né? Eu sei lá, velho. Eu acho mais fácil você estudar, né? Ver, exemplo, AGF+, tem os pessoal lá do Barça, né? Tem André Moraes, que também mexe com ações, sabe? É mais fácil você estudar com esses caras assim, você mesmo fazer, entendeu? Do que fazer, pagar para fundo de investimento, cuidar do seu dinheiro. Eu acho mais vantagem, entendeu? Porque você pega as manhas aí, você, né, faz o simples ali, comprando empresas boas, banco, seguro, etc. Essas empresas é mais fácil do que pôr dinheiro na mão desses caras aí de fundo, velho. Entendeu? Assim, isso é uma opinião minha, né? Mas vamos lá. Você quer saber como é que eu faço? Então vamos lá. É simples, não tem muita dificuldade aqui, ó. Primeira coisa que a gente, vamos olhar aqui, ó, 2024. Eu comecei em abril a minha estratégia aqui no mercado, certo? Deixa eu pegar uma folha de sulfite que eu vou acompanhando aqui os cálculos, que eu vou fazer tudo agora na mão, tá? Não tem nada pronto aqui não. Você acabou de falar, você sabe disso, você acabou de falar comigo agora. Vamos lá, então eu fiz, tá falando aqui que eu fiz R$ 3.770 em 2024. Detalhe, é de abril para dezembro, são 8 meses, certo, Thiago? Então o que acontece? Eu tive um custo operacional aqui de 405. Você percebe que aqui já está descontando. O resultado bruto está com custo. O resultado líquido é ser um custo. Então a gente pega aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer, 3.770 menos 20% de imposto de renda. 19 no caso, né? Porque 1% já foi descontado na fonte, tá? Então vou descontar 19. Então, a gente ficaria com o valor líquido, Thiago, de R$ 3.053,70, certo? Então a gente precisa achar qual que foi a rentabilidade? Para a gente saber a rentabilidade, qual foi o capital inicial? Meu capital inicial foi 4.000. Então vamos lá para o meu gráfico. Ó, pessoal, aproveitando aqui, ó, hoje não deu entrada, tá? Ó, não deu entrada na minha estratégia. Tá quase, quase ele deu entrada aqui, ó. No rompimento da máxima aqui, ó, quase ele deu entrada. Aqui no 900 mais ou menos eu ia entrar, tá? Aqui para cima do 900. Ele quase deu entrada. Graças a Deus, tá torcendo para não dar. Mas enfim, vamos lá, porque eu perco foco muito rápido. Então vamos lá. É, qual foi meu capital inicial? Capital inicial foi de R$ 4.000, tá? Em abril de 2024. Qual foi minha rentabilidade líquida? Rentabilidade. Já descontando todo o custo operacional, imposto de renda. Então vamos lá, rentabilidade líquida. Foi 3.053,70, certo? Vamos considerar R$ 3.000, certo? Então, se eu tenho um capital de 4.000 inicial, vamos achar agora qual foi minha rentabilidade, tá? Então vamos pegar lá 4.000. Cara,
100% daria 4 mil. Vamos ver, 4 mil vezes 75%. Tem gente que sabe fazer a cálculo aqui de uma forma diferente. Olha, eu já quase acertei. 75. Então, se eu colocar 76, será que fica mais próximo? 4 mil vezes 76%. Ó, tá mais próximo de 76, né? Se eu colocar 77, vai aumentar um pouco mais. Vamos colocar 76? Então, eu vou colocar aqui 76, Thiago. Porque deu a diferença de R$ 13, né? Mas o valor mais aproximado aqui, ó. Então, rentabilidade. Rentabilidade de 76% em 2024, tá? Então vamos lá, rentabilidade de 76% em 2024. Deixa eu ver se está gravando minha tela. Tá, tá, legal. Então vamos dividir isso pelos meses operados. Então a gente pegar 76%, se a gente dividir por 8 meses, né? Que eu operei de abril até dezembro, dividir por 8 deu 9,5 mensal. Então minha rentabilidade mensal. Então, minha rentabilidade, Thiago, mensal em 2024 foi de 9,5. O ano foi excelente, 2024, tá? Pô, velho, aí tem gente que fala, mentira, não dá. Lógico que dá, cara. Cara, quando a gente é trader, eu não sei se você já opera também, é trader. Cara, nós que somos trader, velho, não faz sentido a gente fazer um pouco mais do CDI, essas conversas todas aí que você vê por aí, tá? Você vê os caras falando, né? O Warren Buffett faz 20% ao ano e não sei o quê. Aí esses traders vêm falar que faz 60, 70% ao ano. Mentira, porque o Buffett faz 20% ao ano. Pô, velho, velho, aí, mano, a gente fala as coisas, os outros falam que a gente é arrogante. Pô, velho, a gente tá virando um jet ski aqui. Deixa eu puxar pra minha imagem aqui. Nós aqui, que somos pequeno, capital pequeno, pessoal, até 100 mil, 200 mil, nós somos pequeno, cara. O Buffett tem 300 bilhões de dólares, velho. Imagina, o cara, quando ele vai tomar uma posição, ou encerrar uma posição, ele tem que fazer muita manobra para sair da posição. Porque ele é um transatlântico, né? Ele é um Titanic, entendeu? Nós não, nós somos uma motinha ali de jet ski, cara. A gente consegue fazer várias manobras ao mesmo tempo, enquanto ele tá fazendo a curva para virar para uma determinada direção. Então não se iluda que esses caras aí, nossa, um trader faz só 20% ao ano, já o cara é bom. Mentira, pô. Dá para fazer mais. Dá para fazer mais, dá para fazer muito mais. Na verdade, velho, se for para fazer 20% ao ano, meu amigão, eu desligo meu computador, arrumo outra coisa para fazer da vida, porque eu não vou ganhar dinheiro, entendeu? Se eu tivesse R$ 1 milhão operando aqui, e eu fizesse 20% ao ano, eu tô falando de 200 mil. Aí, legal, beleza. 200 mil dividido por 12 líquido, se for líquido, nós estamos falando de aproximadamente R$ 16 mil por mês, né? Legal, legalzinho assim, entendeu? Mas, velho, às vezes você acha um lugar que você vai rentabilizar muito mais. Às vezes, se você abrir uma empresa, sei lá, uma franquia, não sei, eu não sei, posso estar falando besteira. De repente, você consegue rentabilizar mais do que 1,5% ao mês, cara, porque 20% ao ano é isso. Nós estamos falando de um mês de 1,6, sei lá, 1,7. Sai fora, velho. Eu tô fora. Cara, nós somos traders, nós tomamos risco, tá? Qual o risco que a gente tomamos? Notícia, entendeu? O presidente falar alguma besteira, ou que não seja besteira, não importa. Apesar que o que esse cara fala que não é besteira, mas enfim, não estamos aqui para polemizar. Vamos falar sério. O presidente pode falar alguma coisa, o ministro da economia pode falar alguma coisa, entendeu? Então tem um monte de coisa que a gente, um monte de sério, uma série de fatores aqui que a gente corre risco todo dia. Aí tem CPI, tem payroll nos Estados Unidos, tem FONC, tem Fed, entendeu? E fede mesmo. Quando a notícia sai, às vezes fede mesmo, entendeu? Não tem jeito, né? Perdão, desculpa.
Então, velho, a gente tem todas essas coisas que jogam contra nós que somos trader. E eu vou falar pra você, nós que somos trader, velho, a gente fica, entendeu? Em apuros quando tem notícia, velho. E eu tô nem aí, é payroll, eu tô posicionado na maioria das vezes, entendeu? Então a gente toma risco, cara. Corre risco de pular stop e tudo mais, corre risco de perder 3, 4, até 10 vezes mais do que estava programado. Né? Então a gente tem que lidar com fortes emoções todo dia. Aí para você bater esse CDI só um pouquinho, não faz sentido, né? Então, velho, nós que somos trader, a gente tem que espancar o CDI. A gente tem que olhar pro CDI assim e falar, meu amigo, eu vou arrebentar você no meio, tá? Eu vou fazer no mínimo 5 vezes você aí, velho. No mínimo, no ano. Entendeu? Porque senão não vale a pena, pessoal. Então, Thiago, vamos lá, continuando. Continuando aqui. Então, aqui, ó, 9,5. Cara, foi excelente. Para mim foi fantástico. A minha estratégia, Thiago, o jeito que eu opero, eu busco ali entre 8 a 10% no mês, tá? Um ano ruim, um ano que for ruim para mim, eu vou fazer ali de 5, 6% ao mês, tá? Mesmo assim, eu vou chegar no final do ano com 50% de rentabilidade, mas eu já considero um ano ruim, 40, 50%. No ano eu já considero um ano que não foi bom, tá? Vamos lá. Então o que acontece, Thiago? Aí nós pega aqui agora o líquido, tá? Então a gente pega agora o líquido, que foi 3 mil, né? Mais o capital inicial e para 2025. Então, 2025 nós colocamos agora, certo? Iniciamos com o capital de os 3 mil mais os 4 que foi iniciado em 2024, então dá 7. Capital de 7 mil. Isso, Thiago, eu tô falando sem eu ter tirado nada, entendeu? E eu não posso mexer no dinheiro, cara. Agora, se eu preciso pegar esse dinheiro para viver, para me sustentar, aí eu tô morto, cara. Entendeu? É isso que diferencia, velho. A vida do trader, mano. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que a estatística é tão cruel. O cara ele precisa vir para o mercado para ganhar dinheiro. Ele acha que ele vai ganhar dinheiro, entendeu? E ele precisa ganhar dinheiro para pagar as contas. E aí não dá certo. Esse cara fica pelo meio do caminho. Não pode precisar de dinheiro no início. Você que quer ser trader, você não pode precisar de dinheiro. Você tem que ter o método vencedor, a mente vencedora, gestão de risco vencedora, para você começar a performar no mercado, para ter uma projeção daqui 2, 3 anos, você começar a ganhar dinheiro e começar a ganhar dinheiro, eu falo no ponto de viver do mercado, com o dinheiro que você ganha no mercado. Se você está no início, você não vai viver disso daqui. Se você precisa pagar a conta, você não vai viver. Imagine, pense comigo, ganhei 3 pau em 8 meses. Dá para sobreviver com isso? Não dá. Eu tô falando dessa conta aqui, tá? Dessa minha conta aqui que eu tô mostrando. Não dá para sobreviver disso. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso guardar o dinheiro, acumular, pegar o capital, juntar ele, aumentou o capital, pro outro ano eu tenho que colocar ele para operar maior, mais contrato, para rentabilizar mais. Até a hora que virar uma bola de neve, o capital maior, mais contrato, aí eu vou falar, pô, agora eu consigo, a partir desse ano, começar a tirar dinheiro para me viver. Nesse momento não dá. 7 mil foi o que eu comecei então agora em 2025. Vamos lá. É isso que mata os traders. Os traders acham que vai operar, vai ganhar dinheiro, vai começar a viver disso. Vai. Vai nessa. Você vai mesmo viver. Então vamos lá. 2025 iniciamos. Iniciamos com um capital de 7 mil. Então vamos ver como é que foi 2025. Vamos lá. Até agora. Como é que nós estamos até agora? Olha lá. Vamos marcar aqui. Então 2025, Thiago. Nós iniciamos capital de 5 mil, 7 mil e rentabilizamos 5.665,50 centavos. Líquido aqui, ó, tá vendo? Líquido. Aqui, ó, o bruto já está considerando o custo. Menos custo, isso daqui. Então são, deixa eu ver se está gravando, pessoal. Vamos lá, tá gravando. Então são 5.665. Eu não vou pôr 50 centavos não, pessoal. Menos 19%. Por que 19%? Porque 1% já descontou na fonte para mim. De mim já descontou. Lá na minha corretora, se eu mostrar para vocês, vocês vão ver que 1% o dedo duro já descontou. Então vamos lá, líquido. Eu estou com 4 mil.
588,65 centavos, tá? Então, vamos lá. Para um capital de 7 mil, quanto será que eu tô agora? Vamos lá, 7 mil vezes... Será com 60%? Vamos ver se eu tô bom no zóio. Quase, né? Dá um pouquinho mais. 7 mil, opa, vezes 65%. Tem que dar os 4.500. Ah lá, próximo. Deu uma diferença pouca. Vamos colocar 66%. Vezes 66%. Ah lá, ó. Ó, deu uma diferença de R$ 40, né? Eu vou considerar 66. Se eu colocar 67, eu acho que passa, né? Passou. Então vamos considerar 66%. Então nós estamos com a rentabilidade, Thiago, até agora de 66% em 2025. Capital inicial, 7 mil. Deixa eu anotar aqui, 66%. Qual que foi a rentabilidade até agora? Quanto que ficou lá? 5 mil e quanto? 5.665. Menos o imposto. Oh, meu Deus, eu perdi a conta, será? 5.665 menos 19%. Foi 4 mil, deixa eu anotar aqui, ó. 4.588, tá? Então, beleza. Rentabilidade até 16/5. Beleza. Então, vamos lá. Nós teve R$ 4.588 de rentabilidade, de capital ganho até agora, certo? Que foi a rentabilidade líquida, né? Vamos escrever líquido aqui para não confundir. Rentabilidade líquida, já tirando todos os custos. Não é isso? Então, a rentabilidade até agora, 16 que é hoje, de maio, líquida, 4.588. Rentabilidade até esse mês, vamos lá. Nós estamos com 66%, certo? Então, se a gente pegar 66% dividido por 5 meses, vamos imaginar que o mês terminou. Se nós dividir por 5, olha quanto que nós estamos de rentabilidade até o momento, tá? Se nós dividir por 4, porque o mês ainda não fechou, nós estaríamos com 16,5. Ó, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer assim, a gente pode computar até o mês passado também, tá? A gente pode pegar aqui, ó, e fazer o seguinte, até abril, ó, vai dar pouca diferença aqui, porque nós estamos em drawdown. Então, se você pegar, ó, 5.335. Então, 7 mil vezes, vai dar o quê? 64%. Tem que tirar, né, o custo primeiro do imposto de renda, 5.335 menos 19%, igual a 4.321. Tá. Então, 7 mil vezes 64% dá quanto? 4.480. 64 dá 63, então? 63% dá quanto? 4.410. Então vai dar 62. Pronto, ó, 62%. Então vamos fazer melhor. Vamos pegar até abril. Então nós estamos com a rentabilidade até abril. Então vamos mudar aqui, Thiago. Abril até abril. Líquida. Aqui vai dar uma diferença pouco, ó. Por quê? Porque eu tô no mês, tô com 300 e pouco positivo no mês.
Então, para você ver a rentabilidade, ó, 4.321 até abril, certo? Perdão, pessoal. Então vamos lá. Então a gente pega agora 64%, não é isso que deu? Foi 64%. Então você pega agora 64% até esse momento, 64? Não, foi 62. Anotei aqui, ó, 62%. Se você dividir por 4 meses, pelos 4 primeiros meses do ano, 15,5. Rentabilidade mensal, 15,5%, tá? Olha para você ver. Aí, Tiagão, você vai falar assim, pô, mano, mas você tava com 9,5, o ano foi bom. E esse ano, tá legal? Esse ano começou arregaçando, velho. Agora que eu tô em drawdown, abriu 0 a 0 e maio, por enquanto, tá praticamente no zero, né? Mas, cara, olha o que que fez comigo aqui já, janeiro, fevereiro e março. Olha aqui, 15,5% sobre 7 mil. Já não é sobre 4 mil. Se eu colocar esse valor que eu tô agora acumulado sobre o meu capital inicial, Thiago, sabe o capital inicial lá, os 4 mil? Quanto que eu já não rentabilizei, velho? Entendeu? Se a gente pensar assim, porque renda fixa, você não consegue fazer muito isso, né? Você vai colocar lá o capital e você vai rentabilizar em cima daquele capital, né? Você não consegue aumentar para virar os juros compostos assim tão rápido, né? Demora muito, cara, para virar os juros compostos, aquilo rendendo, render juros em cima dos juros que você ganhou, né? É muito difícil você conseguir fazer isso na renda fixa. E o day trade, a vantagem é essa, né? A alavancagem. Então, Thiago, por que que essa rentabilidade aqui aumentou bastante para 15? Por conta dos contratos, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O que acontece? Se eu colocar aqui em operações, você vai ver que lá atrás, quando eu comecei com dois contratos. Aqui tá 2025, cara. Deixa eu colocar aqui o período completo para você entender. Sem data final. Vamos lá, só para você entender, ó. Se eu puxar aqui atrás, ó, é conta real, tá? Aqui, ó, simulador aqui é outra coisa. Ó, swing trade, ó. Isso daqui, swing trade, quando eu tava fazendo uma carteirinha ano passado, eu desovei tudo isso daqui. Aqui, ó, day trade, ó. A minha conta é a mesma, tá? Desde quando eu comecei a gravar vídeo aqui, ó. 99, 80, 70 conta. Vamos lá, ó. Quando eu comecei, então, Thiago, operar estratégia, eu comecei com dois contratos. E por que que tá dando 15,5? É quase o dobro da rentabilidade do ano passado. Por causa disso, ó. A diferença tá aqui, ó, no contrato. Ó. Era 2. E quanto que eu tô hoje? Eu tô com 8, entendeu? Então você percebe que eu tô me expondo mais? Como eu me exponho mais, é óbvio que eu vou rentabilizar mais, né? Mas com o tempo, Thiago, essa rentabilidade ela vai cair, tá? Porque quando chegar num patamar maior, lógico, eu quero correr menos risco, entendeu? Então eu aceito menos rentabilidade, só que eu vou estar ganhando muito mais dinheiro, né? Porque o capital hoje é pequeno para operar essa conta, né? Tá na faixa de 14 mil lá, mais ou menos, por aí, né? Que é o 7 lá, com mais os 4 mil e pouco, 7 vai dar uns 12 mil, né? Mas eu coloquei mais 2 mil esses dias, um outro projeto aí que eu comecei, e aí tá com 14 mil lá. Enfim, ó, então, mas o que acontece? Olha o drawdown aqui, ó, de 4.600 caiu para 1.300, ó. Olha aqui, ó, 6.700 caiu para quanto? 3.100. Você percebe que eu tenho um drawdown de 50%? Aqui eu tô no topo, ó. Eu tô brigando aqui no topo, né? Eu não acredito que vai vir um drawdown agora para cair aqui para 5. Agora não. Eu acredito que nós é para cima, para depois vir um drawdown, tá? Mas enfim, o que que acontece? Eu tenho essa rentabilidade boa porque eu tomo risco, né? Se eu tomo muito risco, é óbvio que eu vou rentabilizar muito mais. Mas mesmo lá na frente, ô Thiago, e os amigos que me acompanham aí, cara, mesmo lá na frente, quando eu tiver com capital muito maior, cara, eu tenho que fazer, na minha opinião, isso serve para mim. Eu não aceito menos de 40% ao ano, cara. Eu não aceito. Entendeu? Se for para fazer menos do que isso, eu tô fora. Eu pulo fora, eu vou montar um negócio para mim pôr minhas mãos fisicamente, entendeu? Mas menos de 40% aqui no mercado eu não aceito, cara. Dane-se o que os outros pensam, pessoal. A gente tem que pensar assim. Dane-se o que os outros pensam. Dane-se o que o guru fala.
O guru fala que não é possível você performar 40% de média ao ano. Então tá bom, o problema é dele. Eu não quero nem saber se é possível ou não. Entendeu? Eu tô fazendo e eu vou continuar fazendo. É tipo aquilo. A pessoa não sabia que era impossível, ela foi lá e fez, sabe? Porque ela não sabia. Se ela soubesse que todo mundo falasse que era impossível, ela ia colocar na mente dela que era impossível mesmo, e ela também ia ser mais um que não ia fazer. Então, quando você não sabe que é impossível, você vai lá e faz, tá? E os outros falam, caramba, um cara conseguiu, então é possível. Eu tô falando que eu sou o único, tá? Tem muita gente aí que se for fazer os cálculos, tá com a rentabilidade aí da minha para cima até, tá? E é normal. Você vê um cara com 200, 300% ao ano, assim, é normal, tá? Não se assuste, não. Esquece essas pessoas que não conseguem, entendeu? Os que não conseguem vai falar mal, vai falar que day trade é tigrinho e que não sei o quê. Esses daí é os frustrados da vida, né? Deixa eles pra lá, velho. Foca aqui, ó, no que eu tô passando pra você, que é daqui pra cima. Você tem que ser melhor ainda, tá? Melhor, tá? Assim como não só eu, tem uns caras que eu indiquei aí, RP, o Felipe, o Anderson Rodrigues, o Trader Sincero, o Trader Sério, que é o Éder Leal. Tem uns caras aí, mano, que você vai ver a rentabilidade dele. O Éder Leal mesmo, ele começou acho que com 10 mil esse ano. Cara, ele já deve estar com mais de 50% no ano. Então não é só eu, cara. Entendeu? E você vai conversar com os caras, a linguagem dos caras é a mesma que eu tô falando com vocês, velho. Você vai ver os caras tá buscando, não é 20% no ano não, velho. Não é não, mano. Não é mesmo. Entendeu? Se fosse, eles arrumavam outra coisa da vida pra fazer. Então, eu espero ter te ajudado, Thiago. Mostrando pra você como é que eu faço. Então, é isso, cara. Não tem muito segredo, né? Aí o segredo, no caso, é disciplina, foco, paciência na estratégia e foco no longo prazo, velho. Que nem eu tô abril e maio agora sem ganhar dinheiro, né? Período ruim, tá? Normal, mas depois começa a pagar de novo, depois começa a perder e assim vai. Só que eu tenho que chegar no final do ano, Thiago, com meus objetivos alcançados, que é o quê? Arrebentar o CDI, velho. Eu quero fazer, Thiago, esse ano 300%. Essa é a minha meta, entendeu? Até 200% para mim tá bom. Como assim, Diego? Eu não comecei com 7 mil? Eu comecei essa conta com 7 esse ano, foi? Então, se eu quero fazer 300%, eu vou chegar com 21 pau no final do ano. Entendeu? É 21 mil reais, cara. Eu tô esperando mais ou menos isso daí. Vamos ver? No final do ano eu tô aqui, cara. Se Deus quiser. Estarei aqui postando pra ver se atingimos ou não. Pô, se não atingir, Diego, pô, velho, se eu fizer 200% já não tá bom? Já não tá legal? 14 mil. Mais o 7 que eu comecei vai pra 21 mil. Já tá bom, pessoal. Então, velho, é assim. Tem que fazer, tem que rentabilizar bastante, cara. Senão não vale a pena, tá? E é natural. Agora, depois que eu tiver com capital de 100 mil, exemplo, capital de 100 mil, vamos lá, Thiago, só para você entender. Hoje eu uso 2 mil por contrato na minha estratégia, tá? E aí, aquilo que eu te falei, como eu rentabilizo bastante, o meu drawdown também é pesado, certo? Eu chego a ficar 50 até 60% em drawdown. Então pensa comigo, se eu estou operando com 15 mil, eu posso chegar a ficar com 7 mil na corretora, tá? É natural. Então, quando eu tiver com 100 mil reais, eu quero reduzir a minha exposição ao risco, tá? Em vez de usar 2 mil por contrato, eu quero começar a usar 3 mil por contrato, entendeu? Para me diminuir, eu não sou bobo, tá? Eu tenho um cara, ó. Eu tenho um cara de bobo, né? Mas eu não sou bobo. Quando eu tiver 100 mil, eu quero reduzir minha exposição, porque eu não quero drawdown mais de 50, 60%. Eu não quero que meu 100 mil vira 40 mil, entendeu? Eu quero me preparar psicologicamente para o meu 100 mil cair para 70 mil ali, 60 estourando, entendeu? 30, 40% de drawdown. Lógico, obviamente é aquilo, né? O efeito oposto. A rentabilidade vai ser menor, mas de novo, 40, 50%, 40% é o mínimo que eu acerto no mercado. Então, se eu fizer 40, 50% um ano ali, capital de 100 mil, velho, em 10 anos eu tô feito, né? 10 anos eu tô tranquilão aí, fechou? Esse é o que eu penso. E não é só a minha conta, tá? Para quem sabe, eu opero a conta de um parceiro meu, amigo, fechou? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver que é a mesma coisa da minha corretora aqui, ó. Meu relatório de performance, o dele é o mesmo do meu,
tá? Porque no final, a estratégia que eu opero na conta dele é a mesma da minha. É só para mostrar aí para vocês e pro Thiagão aí, ó. Ó, acho que não vai dar para ver muito bem detalhes, né? Mas enfim, dá para vocês verem o gráfico aqui mais ou menos de performance, tá vendo? Ó a montanha lá, ó. A dele aqui, ó, tá com 8.686 reais. Não vai dar para vocês verem, eu acho, né? É porque assim, é outro computador, entendeu? Não, eu teria que baixar o relatório de performance aqui no meu WhatsApp, né? Mandar foto para mostrar para vocês. Mas quem me conhece sabe, eu já mostrei essa conta aqui, tá? Essa conta aqui, ô Thiago, tá com 8.686. Essa conta aqui, ele colocou 20 mil reais para me operar, tá? Eu comecei essa conta em fevereiro. Olha para vocês verem, fevereiro. Lá foi dia 12 de fevereiro, tá? 12 de fevereiro a gente iniciou com 20 mil reais. E quando foi dia 1º de abril, deixa eu ver aqui, dia 9 de abril, eu bati 12 mil reais nessa conta. Ou seja, 120%. 120? Não, 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 perdão. Com 20 mil reais eu bati 12 mil, eu bati 60%, tá? Em média de 60% ali, 50% dá 10 mil, eu fiz 12, dá 60%. Eu fiz 60%, tá? Aí deu um drawdownzinho, e aí o rapaz que opera a conta falou, mano, eu já tinha falado pra ele que dava pra aumentar a mão, né? Eu falei aumentar a mão em 2 contratos, eu tava operando com 10 a dele, ele falou, não, aumenta pra 15 aí que eu seguro o BO. Eu falei, então beleza. Aí eu aumentei para 15. Agora são 15 contratos e 30 mil reais de imagem alocada. Aí caímos de 12, estamos com 8.686 agora, que estamos em drawdown, né? Mas é a mesma pegada, entendeu? Eu estava rentabilizando em cima de 20 mil, entendeu? Então os valores lá são maiores. Agora, a partir do momento que nós aumentamos a mão lá, nós temos que performar mais, óbvio. Que agora são 30 mil reais para mim rentabilizar na conta dele. E lá hoje eu opero 15 contratos. 15 na dele e 8 na minha, entendeu? Então lá eu tenho que fazer, se eu fizer na mesma pegada aqui, eu tô querendo fazer 200%, 300% no ano aqui, na minha. Na dele, com capital de 20 mil, eu tô falando de chegar no final do ano aí com, sei lá, 50, 60 mil, né? Mas eu acho que na dele eu não vamos chegar. Não sei se ele vai ter apetite ao risco, né? Enfim, mas em termos de rentabilidade vai ser a mesma, tá? Porque na dele é mais fixa, entendeu? A minha não, a minha conforme eu vou ganhando, eu vou me expondo mais, eu vou aumentando o contrato, entendeu? Então é lógico que você vai ver que a rentabilidade, por isso que eu vou chegar em 200%. Porque se você for olhar aqui, ó, eu sou um pouco cansativo, né, pessoal? Falo muito, mas eu gosto, é porque eu amo isso daqui, então eu gosto. Se você for olhar aqui, ó, a rentabilidade minha tá de 15,5, né? Vai aumentar essa rentabilidade ainda, porque senão eu não chego nos meus 200, 300%, 15,5. Se manter vezes 12, ó, nós estamos falando de 186%. Então, Diego, como é que você pretende chegar a 200, 300, a 300% no final do ano? Por causa daquilo, Thiago. O que acontece? Como eu vou aumentar contrato, conforme for ganhando mais aqui, eu vou aumentando o contrato, então é óbvio que eu vou estar com mais contrato, rentabilizando em cima de 7 mil, tá entendendo ou não? Entendeu? Eu comecei com 8 esse ano, tá? Então eu comecei com 8 não, comecei com 5 contratos esse ano, sobre 7 mil reais operado. Eu tô com 8 já, sobre 7 mil. Então por isso que a rentabilidade aumentou pra cacete em vista do ano passado. Pensa comigo, daqui a pouco eu tô com 10 contratos, mas sobre qual capital inicial? Sobre os 7. Por mais que eu tô com 10 contratos, sobre o valor acumulado total, exemplo, vamos supor, já estou com 20 mil e estou com 10 contratos, que é 2 mil por contrato, mas se você for ver a rentabilidade que eu estou usando como referência, é o 7 mil inicial. Então é óbvio que eu vou ter uma rentabilidade mensalmente cada vez maior. Por isso que eu não acredito nesses 15% de média. Eu acredito em mais, tá? Se eu acredito que eu vou fazer 300% esse ano, a minha rentabilidade que eu estou esperando para esse ano, de média, vai ficar na casa dos 25% ao mês. Tem gente que vai falar, pô, você tá maluco, você não vai fazer isso, você vai quebrar, então vamos ver, tá? Dezembrão nós estamos juntos aí, não falta muita coisa não, pessoal. 7 meses, passa voando. Esses dias eu tava com um copo de refrigerante comendo uma carninha aqui, era 25 de abril, 25 de dezembro de 2024, comemorando Natal. Cara, já se foi 5 meses, velho. Nem parece, velho. A nossa vida passa assim. Fechou?
Espero ter ajudado aí, Thiago. Você e outros amigos aí também. Espero ter aproveitado o vídeo. Comenta aí se é isso mesmo que você espera da sua estratégia também. Se a sua é assim também, a rentabilidade. Ou se está até melhor, né, esse ano. Depois dá uma olhada no canal do Éder Leal, o Trader Sério, tá? Porque eu acho que amanhã ele vai soltar o vídeo dele do anual. Eu tô ansioso para ver, Éder. Eu curto, mano, seus vídeos do Nomad, do Anderson Rodrigues, do RRP Club. Eu curto os vídeos de vocês, velho. Toda vez que vocês postam aqui, eu gosto de ir lá olhar, velho. Às vezes eu não olho na hora, mas eu reservo sempre um tempinho. Eu falo, agora eu vou assistir o vídeo dos caras, porque é vídeo de qualidade, pessoal. Então, dá uma olhada no canal do Trader Sério, que amanhã ele vai postar um vídeo mostrando o anual dele também, tá? Como é que tá até agora, de 2025. Você vai ver que a rentabilidade dele, Thiago, vai ser daí pra mais, tá? Vai ser daí pra mais, cara. Mano, dá uma olhada lá, tá? Vamos assistir junto amanhã lá. Fechou? Espero ter ajudado. Ficar alguma dúvida aí, quiser, pessoal, que eu falo sobre algum outro tema, manda aí, cara, que eu falo. Outro amigo tinha pedido de mesa proprietária. Eu falei para ele, cara, mesa proprietária é bom você ver o RRP Club e o Trade Nomad, tá? Os caras que manjam de mesa. Eu não vou abordar um assunto que eu não manjo, entendeu? Eu prefiro transferir para eles, tá? Que eu não manjo, entendeu? De mesa. Os caras que manjam. Então eu vou indicar quem manja. Quem manja é eles, entendeu? Agora, se você quiser falar de rentabilidade, igual o Thiago perguntou aí, gestão de risco, como é que eu faço a gestão de risco? Como é que eu sei que 2 mil é suficiente para mim operar? Aí eu troco ideia com vocês sobre isso também, se quiser, entendeu? Agora a mesa proprietária é com os caras lá, o RP Club e o Trade Nomad. Eu não, tá? Eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Fechou, pessoal? Então o vídeo de hoje foi isso daí, respondendo um seguidor, o Thiago aí, sobre rentabilidade, né? Como é que a gente faz para bater o CDI e tudo mais. Eu acho que eu ajudei de alguma forma aí. Fechou? Tamo junto, bom fim de semana.